Olá, pessoal! Nossa aula de hoje, uma aula muito importante, é sobre inequações modulares. A variável na inequação aparece dentro de um módulo. Vem aprender! Então, como em toda aula de módulo, eu dou uma revisão do que é módulo, porque é em cima disso que a gente vai raciocinar para resolver as nossas inequações, tá? Então, o que é a função módulo? Função módulo, ela pega o x é qualquer número nos reais, desde menos infinito até mais infinito, inteiros, racionais e irracionais, tá? E transforma ela em módulo de x. Quer dizer, você bota lá naquela maquininha o x de um lado, do outro lado sai módulo de x. O que é isso? Né? O módulo de x é o próprio valor de x se o x for um número positivo. Então, se o número for 50, o número π, que é 3,14, é ele mesmo. Se o número for meio, o módulo de meio é meio, tá? E se for zero, também o módulo de zero é zero. Agora, se o número for negativo, por exemplo, menos 2, módulo de menos 2 é 2. Então, por quê? O módulo de x troca o sinal de x se o x for negativo. Então, se ele era negativo, se trocou, vai virar positivo, tá? Ok, então, muito fácil. Um exemplo, módulo de 3 é 3 e módulo de menos 3 também é 3, porque aqui mantém o mesmo sinal, o mesmo número, porque 3 é positivo e aqui, como é negativo, trocou, né? Então, módulo de 3 é igual a módulo de menos 3, módulo de x é igual a módulo de menos x, tá? E módulo de zero é zero. Agora, o que é muito importante é a gente entender o que geometricamente, lembrar, temos um vídeo explicando isso detalhadamente. O que significa, na reta numérica, o módulo de um número? O módulo de um número significa a distância desse número até a origem, tá? Então, aqui eu desenhei uma pequena reta numérica, aqui está o zero, então vou botar os exemplos que eu botei aqui. Aqui está o 3, 1, 2, 3. Pode ser um número decimal também, eu botei número inteiro, tá? Tanto faz. E aqui para o outro lado, o menos 3. Então, aqui você tem a distância de menos 3 até a origem, são 3 unidades, tá? E porque o módulo de menos 3 é igual a 3. E a distância do 3 até a origem também vai ser 3 unidades, tá? Então, isso é que o módulo representa. Em dito isso, vamos resolver uma inequação e vocês vão ver que nós vamos usar isso aqui direto, tá? Então, eu vou resolver a seguinte inequação. Módulo de x mais 1 é menor ou igual a 3, né? Menor ou igual a 3. O x mais 1 está aqui do lado da pontinha, então é menor do que 3, ou igual, tá? Podia ser só menor, ok? Então, como é que a gente vai pensar nisso, né? Se o módulo de um número é menor do que 3, aqui eu desenhei a reta numérica que vai nos ajudar muito, tá? Aqui eu tenho 0, o 1, o 2, o 3. Aqui está o 3. E aqui o 0, o 1, o 2 e o menos 1, o menos 2 e o menos 3. Está aqui. Aqui vai até para menos infinito, vai embora. E aqui vai para mais infinito, tá? E aqui é a nossa origem. O que eu acabei de dizer? Que o módulo de um número é a distância dele até a origem. Então, se o módulo desse número, x mais 1, que eu podia chamar x mais 1 de y, é um número, x mais 1, tá? É menor do que 3, é porque ele tem que estar ou aqui nesse pedaço ou aqui nesse pedaço. Ele tem que estar numa distância menor do que 3, tá? Porque aqui você tem 3, ó. Aqui você tem uma distância 3. E aqui você também tem a distância 3. Então, eu quero quais são os números que qual é o x, né? Que x mais 1 em módulo fica menor do que 3. Quer dizer, x mais 1 tem que ficar aqui dentro, entre menos 3 e mais 3, tá? Por exemplo, o menos 2, o menos 1, ou 1, ou 2. Então, se x mais 1 for menos 2,
ele obedece isso aqui. X mais 1 for menos 3, ele obedece porque eu botei o igual também, né? Se não tivesse o igual, esse pontinho aqui também não estaria dentro do nosso escopo. Então, como é que a gente vai resolver isso? A gente vai botar matematicamente o que eu acabei de dizer, tem que estar nesse intervalo. Então, tem que acontecer uma coisa, ele tem que estar para cá, ó. X mais 1 tem que ser maior ou igual do que menos 3. Por exemplo, menos 2 é maior do que menos 3. Nora, menos 2 é maior que menos 3. É, sim, senhor. A lógica dos números, eles crescem do menos infinito para o mais infinito. Então, menos 2 é maior que menos 3, menos 1 é maior que menos 3, tá? Menos 4 é menor do que menos 3, quando você está do lado dos negativos. Quando está do lado dos positivos, obviamente, 2 é maior do que 1, 3 é maior do que 1 e assim em diante, tá? Então, para ele estar aqui, ele tem que estar para cá do menos 3. Mas ele não pode ir embora, ele não pode chegar para cá. Então, ele também tem que ser menor ou igual a 3. Quer dizer, ele tem que estar para cá do menos 3, mas não pode ultrapassar o 3. Então, tem que acontecer as duas condições. É um E. E. É isso e isso. Ele tem que ser maior do que menos 3, o x mais 1, e tem que ser menor do que 3, senão ele vai ser 4, vai passar e vai embora desse intervalo. Ele tem que estar nesse intervalo. Por quê? Porque o módulo tem que ser menor que 3. A distância à origem tem que ser menor do que 3, tá? Senão a gente decora técnicas de fazer isso, mas essa questão da distância da origem é crucial para entender o que a gente está fazendo, ok? Aí fica tudo muito fácil. Aí a gente vai resolver isso aqui, ó. As duas inequações. Equação do primeiro grau, muito simples. X mais 1 maior ou igual a menos 3. Passo 1 para o outro lado. X maior ou igual a menos 3. O 1 foi para o outro lado, troca esse sinal, igualzinho. Equação, né? X maior ou igual do que menos 4. Tá ok? Isso daqui é a primeira condição, mas não é a única. Ele também não pode ser... Ele tem que ser menor do que 3. Então, vamos ver qual é a outra condição. X mais 1 tem que ser menor... Essa aqui é a segunda condição que eu estou fazendo aqui. X mais 1 tem que ser menor ou igual do que 3. Então, x, passo 1 para o outro lado. X menor ou igual a 3 menos 1. X menor ou igual a 2. Então, olha só. Já descobrimos aqui a resposta. A gente tem que o nosso conjunto de solução, o x tem que estar nesse intervalo. Ele tem que ser maior do que menos 4, mas ele não pode ultrapassar 2. Então, a gente faz assim, ó. Conjunto de solução é x pertencente aos reais, porque aqui tem milhares de números aqui, decimais, irracionais, né? Qualquer x pertencente aos reais, tal que x maior do que... Na verdade, eu vou botar direto... Como é que ele tem que ficar entre menos 4 e 2. Então, x tem que ser maior ou igual do que menos 4 e tem que ser menor ou igual a 2. Então, qualquer x que você tiver nesse intervalo, se você botar esse valor de x aqui, o módulo dele mais 1 vai estar neste intervalo aqui, tá? Ok? Olha, tem um outro modo de fazer essa equação. Eu vou fazer aqui, rapidinho aqui embaixo. Você poderia fazer direto x mais 1 tem que está entre 3, menos 3 e 3. E resolver essas duas equações do mesmo modo. Quer dizer, do mesmo modo não, ao mesmo tempo, melhor dizendo. Então, o x, o menos 1 vai para cá, x menor ou igual a menos 1 passa para cá, fica 3 menos 1, 2. E aqui passa para cá, menos 4, obviamente a gente chegou
exatamente na mesma solução que eu cheguei aqui em cima. Aqui dá para fazer assim, tá? Não é sempre que dá para fazer desse modo, mas nesse modo sim. Vocês veem que isso aqui é uma interseção. E significa interseção. Tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. O x mais 1 tem que ser maior que menos 3, mas ele não pode passar de 3, tá? E aí a gente resolve as duas equações e acha o intervalo. Não é difícil se você lembrar que o que é o conceito de módulo, que é a distância para a origem. Vou sair para vocês tirarem um print aqui do quadro e nós vamos resolver uma segunda inequação. Então, vamos fazer uma segunda inequação. Está aqui ela, módulo de x maior ou igual a... módulo de x mais 1 maior ou igual a 3. E Nora, repetiu de antes? Não, antes era menor, agora é maior, tá? Lembrando que é módulo de um número, pensa em x mais 1, uma variável, né? Você pode chamar x mais 1 de y, tá? Então ficaria y maior ou igual a 3. Só que x mais 1. Quero qual os valores de x que fazem essa inequação aqui ser verdadeira. Módulo é a distância da origem. Então, se tem que ser maior do que 3, vamos de novo botar aqui 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3 e 1, 2, 3. Então, um número para ter um número, que é o x mais 1, uma variável, x mais 1, para ter um módulo maior ou igual a 3, ou ele está para depois do menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7,5, o que for, para ter uma distância maior do que 3 da origem aqui, ou ele está para lá, acima de 3. 3, 3,5, 4,7, 10,8, acima de 3. Então, antes, quando era menor ou igual a 3, tinha que estar entre o 3 e o menos 3, para ter uma distância menor do que 3. Agora, como tem que ser maior, tem que estar ou para lá ou para cá. Lembra que antes era e, ele tinha que ser maior que menos 3 e menor que 3 para estar nesse intervalo daqui. A inequação que a gente fez antes. Agora não, é ou está aqui ou está ali. Qualquer um desses intervalos serve. Então, é só escrever isso aqui, ó. X mais 1 tem que estar menor que menos 3, lembrando que menos 4, menos 5 é menor que menos 3, menor ou igual a menos 3, é a primeira situação. Vamos resolver logo ela? Só jogar esse 1 para o outro lado, x menor ou igual a 1 para o outro lado fica negativo, com 3 aqui fica menos 4. Então, se for menor ou igual a menos 4, o x mais 1 vai estar para lá, tá? E ou, antes era e, agora é ou. Serve isso aqui ou aqui. Então, x mais 1, tá? Isso aqui é a primeira condição, isso aqui é a segunda condição que serve também, né? X mais 1 tem que ser maior ou igual a 3, x, bota 1 para o outro lado, 3 menos 1 dá 2. Então, qual é o intervalo que eu tenho aqui? Eu vou estar ou eu vou estar desde menos infinito até menos 3, tá? Ou eu vou estar, desculpe, desde menos infinito até menos 4, tá? Ou eu vou estar de 2 até o infinito. Então, como é que a gente faz essa solução? O conjunto solução ou conjunto verdade é tal que x pertence aos reais, qualquer número pertencente aos reais, tais que, primeiro esse intervalo aqui, x menor ou igual a menos 4, ou você pode também botar aqui união, porque é a união desses dois pedaços. Você pode estar aqui ou aqui. Ou você pode botar união aqui, x maior ou igual a 2. Esse intervalo aqui vai desde menos infinito até menos 4, inclusive, tá?
inclusive aqui, e esse intervalo aqui vai desde 2 até mais infinito. Quer dizer, se o x estiver nesse intervalo ou nesse aqui, tá? O x mais 1 vai ser maior do que 3, maior ou igual a 3, né? Se não fosse igual, se não tivesse igual, a única diferença é que esse ponto menos 4 e 2 não ia estar incluído na nossa resposta. Então, esse aqui é o nosso conjunto de solução. Então, nós vimos aqui duas inequações bastante importantes, básicas, para a gente entender como é que se resolve a inequação com módulo. O X da questão, o grande lance da questão, você lembrar que módulo significa distância até a origem. E em cima desse raciocínio você consegue montar suas inequações, tá ok? Temos outros vídeos de módulo, teremos mais vídeos com inequações mais complexas, mas basicamente o raciocínio é esse. Então, sempre que começar um problema de módulo, veja esses conceitos, veja isso aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem, se inscrevam, me mandam um like, manda para seu colega. Ensino médio, isso aqui cai em Enem, tá? E até a nossa próxima aula.